E aí, gente, tranquilo? Ótima noite, ótimo dia, ótima tarde, né? O vídeo é atemporal, nós nunca sabemos quando você vai estar assistindo esse conteúdo. Hoje temos uma convidada muito especial, Juscelia Brígida, psicóloga. Eu vou ler aqui o currículo dela antes de passar a palavra para a Juscelia. O currículo é extenso e é muito bacana mesmo. Ó. Psicóloga da abordagem existencial humanista, neuropsicologia, pós-graduando em transtornos mentais, neurobiologia e psicofarmacologia. Eu fiz um teste antes de falar essas palavras, tá, Ju? Psicóloga clínica na unidade aqui da Unimed Varginha de tratamento de saúde, né? De primeiros atendimentos, né? Depois você explica melhor. Psicóloga clínica no atendimento remoto, plantão da Covid, que é o nosso principal foco aqui, a mente e a Covid, né? Instrutora do curso de Psicologia Organizacional da Smart Solutions e atua há mais de 6 anos no ramo da psicologia organizacional, com consultoria de empresas e vivência em multinacionais. Então, essa é a nossa convidada super gabaritada. Nós vamos falar aqui hoje, nesse primeiro programa, é uma série de 3 programas, tá? Nós vamos falar de sentimentos e efeitos colaterais do distanciamento social e da pandemia. E aí, Ju, tudo em paz? Tudo jóia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como diz você, para todos vocês. Meu nome é Juscelia, como o Elton apresentou. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho desse foco no Covid, mas eu espero que seja um conteúdo bem legal e que possa esclarecer até suas dúvidas também. Vai ser bem bacana. Depois eu vou deixar o arroba da Ju aqui na descrição do vídeo, no YouTube, no Instagram, onde você estiver assistindo, os contatos dela, tá? Quem tiver aí alguma dúvida, alguma coisa, pode me enviar ou eu repasso ou envio direct para ela mesmo. Então vamos lá, para não perder tempo. Nós separamos aqui uma série de perguntas, tá? Nesses 3 programas, digamos assim, e eu vou tomar a liberdade hoje de ler as perguntas, porque nós pontuamos bem bacana, assim, de uma forma bem sucinta e bem concisa, para a gente não perder tanto no improviso. Às vezes a gente divaga um pouco no improviso, então eu vou tomar a liberdade de ler as perguntas aqui. De acordo, Ju? De acordo. Assina embaixo. Vamos lá. A primeira é: quais os danos psicológicos desse confinamento para a população? Aí a população a gente diz de um modo geral, né? Sem focar em faixa etária, sem focar em sexo, em contexto, assim, de um modo geral, Ju, qual é o principal dano psicológico desse confinamento que a gente está passando? Então, Elton, eu tenho percebido que o principal dano psicológico tem sido algo que a gente chama de estresse pós-traumático. O que é o estresse pós-traumático? As pessoas passam por aquele nível de estresse tão alto a ponto de ter consequências após isso. O que vem após esse estresse, né? Qual que são as mudanças depois que passou por esse momento, agora que está vivendo esse momento, talvez tenha o diagnóstico com algum familiar ou pela apreensão de medo de pegar a Covid. A gente tem percebido muitos índices de depressão, muitas questões de ansiedade, a fobia social, pessoas sendo diagnosticadas, né, pessoas desenvolvendo o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, pela lavagem das mãos, pelo todo o ritual que tem que fazer para a higienização. Então, eu tenho percebido que quanto mais dias tem passado, já estamos aí há bastante dias, né, mais de um ano dentro dessa pandemia, esses casos têm sido cada vez mais presentes dentro do consultório. Então, os danos psicológicos são aqueles que geram algum comprometimento na minha rotina. Então, um depressivo, por exemplo, tem o comprometimento dentro de alegria, de angústia, de bem-estar, o ansioso com os ataques de ansiedade, que deixa de ter suas atividades dentro da normalidade. Então, infelizmente, essas patologias têm aumentado também. Entendi. Essa questão do toque deve estar muito recorrente, né? Quem já tinha esse problema agora com essa questão de lavar a mão, de passar álcool, deve estar uma coisa doida, né? Realmente. Tá bastante, porque as pessoas se veem diante de uma situação, o que é o toque? Tem que fazer os rituais
para que eu não tenha aquela ansiedade potencializada, né, pessoal? Se alguém aí, ó, se identifica com algumas questões, depois a gente está aqui para esclarecer dúvidas também, mas o toque nada mais é do que a ansiedade em excesso. Então, eu começo a fazer determinados comportamentos que vão me dar um bem-estar. Assim como tem pessoas do abre e fecha a porta, vai lá, confere a torneirinha do gás, vai lá, verifica a janela, tem pessoas desenvolvendo toque diante do álcool em gel. Eu já passei álcool, eu já lavei a mão, aí eu vim para trazer a mão na máscara, então eu já tenho que trocar. E aí, infelizmente, nós temos percebido que cada vez mais tem aumentado até as patologias mesmo. Está sendo um case bem, infelizmente, interessante, né, para a psicologia, tudo isso que nós estamos passando, né? Muita coisa nova, né? Além da doença em si, né, do vírus em si, eu acho que essas reações também das pessoas devem estar tendo muita coisa nova, né? Muita coisa diferente. Sim, com certeza. Até a gente segue pelo DSM, né? E aí o DSM ele vai sendo renovado de acordo com o tempo, e hoje a gente segue as questões do CID, e as pesquisas têm comprovado sobre essa questão do estresse pós-traumático, que não era tão comum, né? Então, assim, ele é muito amplo, as questões, as consequências desse estresse pós-traumático pode ser muito grande, né? E aí em cada um vai manifestar de uma forma. Por isso a importância, começou a ver ali que não está caminhando muito bem, que tem tido uma ansiedade além do normal, já sinaliza, procura ajuda, não espera agravar, porque depois, infelizmente, pode entrar com alguma ajuda medicamentosa e tudo mais, né? A automedicação também nunca é aconselhável, né, Ju? Sempre procurar uma Não, ajuda jamais. tanto do psicólogo, do psicoterapeuta ou da equipe multidisciplinar que a pessoa tiver acesso mais facilmente, né? Isso, às vezes, infelizmente, Elton, a gente presencia muito isso. Ah, uma amiga minha toma venlafaxina e é bom, então eu também vou lá e vou experimentar, né? E os medicamentos, a maioria deles tem toda a questão da restrição, da receita e tudo mais. Mas, gente, Rivotril não é água, né? A gente tem que verificar, por exemplo, um Rivotril, ele potencializa a possibilidade de um Alzheimer. Então, às vezes, você controla um lado, mas desbalanceia outro lado, né? Desequilibra outro lado. Então, os medicamentos são só sob prescrição médica, que tem toda a avaliação, todo um desmame para ser feito, porque se o desmame não é feito, tem a recorrência e aí fica cada vez pior. Então, não é porque é bom para um que vai ser bom para mim também. Começou a aula, tá, Ju? Gente, ajuda sempre aula. Eu já participo de alguns programas com ela na empresa onde eu trabalho, já conheço, então aproveita a aula, que hoje é 0800. O intuito dessa nossa conversa, né, Ju, é justamente chegar ao maior número de pessoas aí para ajudar de alguma forma, né? Igual você disse, às vezes a pessoa nem sabe que pode estar com algum tipo de toque ou alguma crise de ansiedade, então, às vezes assistindo isso a pessoa consegue identificar e buscar ajuda, né? Então, esse é o contexto, né? Já vou emendar aqui a segunda pergunta. Apesar de tudo que a gente vê, de tudo que a gente fala, sempre tem a ala negativa, né? Palavra difícil, a ala que nega lá, né? Tudo mais. Então, que contradiz a ciência, que vai contra, sem querer entrar em ideologia política, longe disso, não quero essa briga, mas perante a tudo isso, né? Tem gente que ainda acredita que não existe estado de piora mental nas pessoas na quarentena. Então, eu te pergunto, as pessoas em época de quarentena, a saúde mental tem piorado? É real essa piora? Infelizmente é real. E nesse momento eu te dou até um exemplo vivo de que eu senti isso na pele. Quando eu fui afastada com a suspeita do Covid, eu tive aquele momento da volta para o eu. Enquanto eu estava na clínica, eu percebia muitas pessoas voltando bem mais sensíveis, bem mais estressadas, ou então mais com as emoções mais desorganizadas. Por quê? Eu vivenciei isso também. E o que acontece, gente? Tem essa piora do estado mental, porque, primeira coisa, parou de uma vez. Ninguém está preparado para parar de uma vez.
né? E aí, de repente, você se vê isolado, que é um termo que tem usado muito sobre esse isolar-se. É como se estivesse numa ilha, né? Quem dera se estivéssemos em uma ilha paradisíaca. Mas esse fato de isolar-se, de se ver impossibilitado, de se ver privado, isso dá um conflito com o eu muito grande. Porque aí você vê que tá naquela situação, né? Eu tô, não tô. A primeira coisa que vem na cabeça de muitas pessoas, quem eu tive contato, quem eu contaminei, muitas pessoas estão com essa culpa. E, gente, o vírus não vem escrito de onde eu peguei, se eu passei, se a culpa é minha ou não é. E, infelizmente, a gente precisa desconstruir isso. Não existe o culpado, né? O que nós podemos fazer diante disso, então? Essa volta por esse eu tem essa piora, porque a gente não está preparado para voltar para o eu. Nós estamos vivendo uma sociedade imediatista, uma sociedade onde a gente tem que atingir metas, nós temos que ser proativos, nós temos que ser produtivos, temos que ser ágeis e assertivos, e de repente, para com isso tudo, onde eu perco o controle da situação. E essa vulnerabilidade, esse perder o controle, é onde tem desestabilizado muitas pessoas. Então, infelizmente, Elton, a gente tem sim a piora na saúde mental diante desse isolamento, diante desses casos, diante da pandemia, sim. Não sei como a gente trata, né? Vou chamar de normal, porque eu sou um leigo, então eu acho que até as pessoas normais estão sofrendo muito hoje em dia, né? Ninguém está na sua normalidade, né? Ou a gente está mais ansioso, ou a gente está mais depressivo, ou a gente está mais gordo, a gente está mais magro, ou a gente está correndo mais para disfarçar um pouco as frustrações do dia. Então, acho que ninguém está no seu eixo de um ano e meio atrás, né? Tá todo mundo meio perdido e tentando se encontrar de novo, né? É o eu que você disse, né? Outra coisa que a gente percebe muito, as pessoas estão esgotadas, né? Que é o que algumas pessoas chamam de síndrome de burnout ou síndrome de burnout. É o queimar até exaustão, as pessoas estão trabalhando tensas, quem está trabalhando tenso, quem não está trabalhando está querendo voltar a trabalhar, então é um misto de emoção. E, gente, cada um sente de um jeito. Nós não podemos controlar a forma com que o outro sente. Para mim, o que pode ser desse tamanho, para o outro já torna uma dimensão muito maior. Então, assim, existem pessoas entrando nessa síndrome desse queimar até exaustão e chegar em uma exaustão muito rápido diante das cobranças, né? Mas o que a gente faz diante disso? O que eu posso fazer? Eu me vejo com essa saúde mental desequilibrada. Pessoal, assim como eu tô com dor de dente, eu vou no dentista, eu tô com a perna doendo, eu vou no ortopedista, não tem por que não buscar ajuda na saúde mental. Então, nós estamos aqui, hoje em dia, até com o atendimento online, prontos para atendê-los e evitar com que as coisas piorem, porque não precisa piorar, né? Então, aí, a intenção é cada vez, né, orientar, ajudar, porque essa volta para o eu, como eu disse, é dolorosa, porque ali eu vejo minhas misérias, ali eu faço aquela análise. Hoje mesmo eu conversava com um colega que pegou, né, que testou positivo, ele falou, sério, teve um dia que eu estava na cama, eu estava lembrando do que eu fiz na quarta série. Aí eu falei, volta mesmo, não adianta, né? Então, tomar cuidado com isso, sim. No meio do caos a gente tenta se encontrar, né? Muitas vezes. Com certeza, com Né? certeza. E vamos para a nossa última, infelizmente, desse programa de hoje, né? Do primeiro aí, sobre os sentimentos e efeitos colaterais. Serão 3, tá? Como eu disse, então não fique triste aí, o papo tá legal, só aguardar o próximo aí que a gente já vamos gravar também. E já vendendo o peixe aqui, né, do nosso querido canal, se você está aí no YouTube, no Instagram, não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você acha que necessita. Agora falando sério, né, uma simples conversa dessa, simples entre aspas, pode ajudar muita gente, né? Pode ajudar uma pessoa que realmente está necessitando nesse momento de ouvir alguma palavra e principalmente de se identificar em algum desses quadros que nós vamos falar aqui ao longo dessas 3 semanas. Já fazendo aqui a última pergunta, então, Ju, como lidar com as frustrações geradas pelo impacto do coronavírus?
Frustração é coisa que a gente já tem naturalmente em nossa vida, né? Ainda mais agora, eu acho que a gente está mais frustrado ainda. O que acontece? Essas frustrações, elas vêm, infelizmente. Como eu disse, né? Essa volta para o eu, às vezes eu frustro com o meu trabalho, com as regras que estão sendo impostas lá. Tem gente frustrando com o governo, tem gente frustrando com vacina, tem gente frustrando consigo mesmo. Então, a princípio, essa frustração comigo mesmo. Gente, a gente tem que lembrar de uma ponta. Eu não consigo controlar o outro, infelizmente. Então, assim, as questões governamentais, as questões de organização, as questões que não dependem de mim, não cabe a mim resolver. Mas o que eu faço diante da minha frustração? A ficha caiu. Exemplo, fiquei de isolamento e tô vendo que tem alguma coisa diferente aqui. É tempo de ressignificar. É tempo de colocar as coisas no lugar. E como que a gente lida com frustração? Produzindo, né, aqueles hormônios que a gente brinca, o hormônio da felicidade, como a serotonina, por exemplo, né? Então, assim, eu estou frustrado. Cabe a mim fazer o quê? Buscar mecanismos para lidar com essas coisas que são incontroláveis, porque a mim eu controlo. Então, o que eu faço para produzir serotonina? É um exercício físico, é um bem-estar, é uma alimentação saudável, é um contato com a natureza, né? Mas o que a serotonina faz no corpo, Ju? A serotonina, gente, é uma substância química, é um neurotransmissor mandando mensagem para o outro. Automaticamente, se eu tenho um nível de serotonina mais alto, eu mudo o sono. Então, eu tiro o foco da frustração. Porque frustrar é inevitável. Assim como você usou o exemplo dos seres normais, né? Dentro da psicologia, entre os perversos, os psicóticos e os neuróticos que são os normais, eles sentem, e eles sentem medo, angústia, ansiedade, frustração. Então, como seres normais, a gente pode sentir. Eu não preciso focar naquilo. Então, eu estou frustrado. O que eu faço diante disso? Então, eu busco mecanismos que vai diminuir essa frustração. Lembrando que o outro eu não controlo, eu controlo as minhas ações. Então, produzir uma endorfina, né, que vem através de um cantar, de uma relação sexual, de exercício físico também. Eu preciso produzir uma dopamina, que vem ali das questões de ouvir músicas que eu gosto, de ter uma noite de sono tranquila. A ocitocina, que é as questões do abraço, do carinho, dos exercícios mais moderados. Então, são 4 ali neurotransmissores que eu preciso cuidar para eu tirar o foco da frustração, porque frustrar, gente, é inevitável, mas existem pessoas que gostam de viver na frustração e outras pessoas que buscam a solução. E aí eu te convido a pensar, né? Que tipo de pessoa que você quer ser? Que tipo de pensamento você quer ter? Aquele focado na frustração ou aquele que busca mecanismos para sair dessa frustração? Excepcional. Resumindo, ela deu uma fórmula bem básica, gente. Ó, você sai para correr, caminhar, chega, toma um banho, canta uma música e abraça alguém na sua casa. Pronto. Maravilhoso! É isso mesmo, produz tudo de uma vez, gostei. Tudo de uma vez, coisa de meia hora você mata metade dos problemas aí do dia, mas tem que repetir no dia seguinte, né? Não uma vez só, não. Não, de jeito nenhum. Boa. Ô, Ju, obrigadão, tá? Por enquanto, vamos encerrando aqui esse primeiro bloco. A gente vai gravar novamente aqui logo em seguida, né? Na verdade, vocês vão ver a gente em 3 semanas com a mesma roupa e com a mesma cara, tá? Mas são temas diferentes e aguardamos que todo mundo goste. Se gostou, compartilha aí, deixa o seu comentário. Como eu disse, eu vou deixar o Instagram da Ju aí no... E também o contato profissional, né, Ju? Depois você me passa para eu colocar aqui na descrição certinho. E vamos lá. Muito obrigado por enquanto. Obrigadão, Ju. Até mais, pessoal. Obrigada.